Sejam muito bem-vindos ao Pode Voar Podcast, que é uma plataforma exclusiva para você que é tripulante, que trabalha em aeroporto, que é piloto, ou então que é um viajante. Para todos os entusiastas dessa indústria incrível, eu quero te convidar para participar e assistir e escutar também o nosso conteúdo. Eu também não estou sozinho, nessa temporada vai ser exclusivamente em português e eu tenho Jéssica Albuquerque aqui comigo. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Rodolfo. Muito obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Arrasou, é isso mesmo. E, hoje no nosso episódio a gente vai trazer um piloto de Boeing 777 e o Boeing 787, que é o meu favorito. Tudo bem, Marco? Seja muito bem-vindo. Bem, Rodolfo, tudo bem, Jéssica? Bom, prazer é todo meu estar aqui batendo esse papo com você sobre aviação. Muito obrigado. E olha, conta um pouquinho pra gente sobre você, de onde você vem, um pouquinho da sua experiência pessoal, na verdade. Bom, na verdade, eu nasci no interior do Paraná, uma cidade super pequena, chama Astorga, tem um pouco mais de 25 mil habitantes lá. Na minha família, todo mundo trabalha na área da agricultura, né? Só do agronegócio. E eu sou a única ovelha negra lá que saiu do meio do campo, que não seguiu o rumo da família e veio para aviação. Desde criança já era esse foco já. Bacana. Mas como que você soube que você queria ser piloto de avião? Olha, eu costumo dizer o seguinte, Jéssica, a gente nunca deve falar que a gente já nasceu sabendo, né? Mas isso eu posso me orgulhar, viu? Ser piloto, eu já nasci sabendo que eu ia ser piloto, na verdade. Desde criança eu já tinha esse sonho. Às vezes conversando com a minha mãe mesmo, a gente começa a recordar coisas do passado, né? Fala assim, puxa, filho, você fazia aviãozinho de papel o tempo todo quando criança, e todas as brincadeiras eram relacionadas à aviação, enfim. Então isso eu acho que é uma coisa que já veio comigo já. Eu não sei explicar exatamente como, mas já veio comigo. É uma coisa nata, né? Vem de bagagem. E deixa eu te perguntar aí, como é que se forma para ser um piloto? Como é que é essa formação? Como é que acontece? Bom, a formação de piloto é um pouco complexa, mas assim, para fazer uma analogia um pouco simples, assim, é como se fosse tirar uma habilitação de carro, né? Tem aquelas etapas assim, onde o aluno ele tem que estudar para a parte teórica, estuda toda a parte de regulamentação. Depois ele passa para um teste de exame de capacidade física, né? E depois a parte prática. Na aviação não é muito diferente. O que engloba, na verdade, é muito mais cargas teóricas, né? Você tem que estudar muito mais matérias relacionadas à aviação. E depois segue os exames médicos, que são muito mais profundos também. Uma sequência de exames médicos bem mais aprimorados do que comparado com um simples CNH de carro, né? E depois a parte prática, onde você se matricula no aeroclube, você vai voar as horas de voo, seguindo o protocolo de cada aeroclube, né? E o protocolo regulamentar que é previsto. Mas tem cada curso tem uma carga horária diferente? Assim, existe várias categorias, né? Quando você vai se formar como piloto. Começa como um piloto privado, depois piloto comercial, aí você pode ingressar no segmento que você mais deseja, como instrutor de voo, chegar a piloto de linha aérea, que é o meu caso hoje. Existe também pilotos agrícolas, então depende do segmento que você vai seguir. O primeiro passo, na verdade, é fazer o curso de piloto privado. O curso de piloto privado depende de quanto tempo você vai ter disponível para voar essas horas, então é bastante dinâmico, na verdade. Então, o tempo necessário aí dura em média de 6 meses a 1 ano, esse primeiro passo que você vai fazer. Ah, que legal. Mas uma vez que você entra na companhia aérea, como que funciona o processo do treinamento? Bom, já na companhia aérea, você já entra com uma experiência, né? Hoje no Brasil, no mundo, né? Os pilotos que entram para voar aeronaves comerciais já têm uma experiência grande, né? Para poder operar essas aeronaves. E todo o treinamento que é dado para a aeronave que você vai voar é dado pela companhia aérea. A própria companhia aérea, ela fornece todo o treinamento que você vai voar no avião. Uma característica interessante para comentar com todo mundo, né? Às vezes as pessoas pensam, a pessoa que voou no aeroclube, por exemplo, um avião pequeno, ele pode voar um avião grande? Como é que funciona as habilitações? Quando você chega numa carteira de voo profissional, na linha aérea, por exemplo, você tem uma habilitação para cada tipo de avião que você vai voar. Então, que nem, por exemplo, neste momento, como você mesmo mencionou no começo da nossa conversa, eu trabalho com o Boeing 777 e o 787. Mas se você me contratar hoje para voar um Boeing 737, que já é uma outra categoria de aeronave,
eu já não posso pilotar. Eu tenho que fazer uma carteira de Boeing 737. Isso vale para vocês também, que são comissários, né? Você tem que tirar a carteira do equipamento. Exatamente. Então, cada equipamento que você vai voar, você tem que tirar uma habilitação. Isso devido à complexidade da profissão, né? Claro. E eu acho também que é importante a gente ressaltar, como você fala, a importância desse treinamento, dessa capacitação de cada equipamento, porque eu, por exemplo, sou habilitado em 8 aeronaves. Quantas você é, Jéssica, lembra? Eu sou em 3. Em 3. Então, né, pela questão dos voos no Brasil serem diferentes rotas e diferentes demandas, lá nos Estados Unidos onde eu vou, a gente tem que fazer um treinamento para cada tipo de aeronave. Às vezes até muito intenso. Sim. Mas, dando continuidade nesse tema da questão do treinamento, quanto tempo demorou para cada avião que você foi treinado? Poxa, depende. Depende muito de como está sendo estabelecido aquele treinamento na empresa. Mas, por exemplo, quando você chega na linha aérea mesmo e vai fazer um curso específico, a gente chama de Ground School, demora de 3 a 6 meses para você tirar a licença do equipamento. Ah, entendi. Ok. E essa questão, você já é pago a partir do momento que você está treinando ou não? Sim, todo treinamento no Brasil, você já é remunerado. A empresa aérea já te remunera durante todo o processo de treinamento. Ok. Mas você já começou no 777, no 787, ou teve alguma transição para o tipo de aeronave, para o tipo de voo, que é um pouco mais longo, né? Legal, ótima pergunta. Bom, na verdade, a minha carreira começou exatamente como eu havia dito, né? Começa com piloto privado, piloto comercial e depois, na sequência, eu fui trabalhar como instrutor de voo. Trabalhei no Aeroclube como instrutor de voo durante 2 anos aproximadamente. Após isso, eu ingressei na linha aérea. Eu ingressei numa empresa que voava o 737. Foi meu primeiro jato, na verdade, foi o 737. E depois eu passei a voar o Airbus 320, família 320. E agora no 787 e 777. Não, olha, eu vou te falar uma coisa, eu tô amando esse tanto de informação que a gente tá tendo aqui sobre avião. E eu quero já antecipar e já quero te convidar para você voltar aqui pra gente entrar mais, como a gente falou, né, deep, dentro desse mundo tão incrível que é cada equipamento, que é cada step, né, que a gente vai vivendo. Marcos, eu particularmente, eu adoro trabalhar no 787 por causa da tecnologia, o tamanho, né, Jéssica? Aquela aeronave é maravilhosa, é tão confortável, tanto para o passageiro quanto para quem trabalha também. Para você que pilota esse equipamento tão magnífico, qual é a tua opinião sobre isso? Como você se sente? Bom, o 787 você pode falar melhor que eu na parte de entretenimento, né? Ele incrível. Tem internet, tem aquela janelinha que você não tem aquela persiana, você pode escurecer aquela janela. Pode tirar tanta foto boa também, tanto na nossa, né, como passageiro, quanto as portas também. Tem uma janela bem bacana ali, que dá para fazer umas fotos bem legais. O tamanho da janela, tanto de passageiros quanto do cockpit, também é um diferencial, realmente. Mas tem muita tecnologia embarcada nessa aeronave, desde a parte de motores, na parte de automação dessa aeronave, tudo ali é muito tecnológico, né? Por exemplo, os aviões 787, na grande maioria das vezes, são equipados com aquele head-up display. Muitos carros, hoje em dia, tecnológicos, aí têm a função do head-up display. O que é? É uma forma do piloto ele visualizar a tela com todas as informações, e essa tela é transparente e ele não perde, na verdade, a visão de pouso. Exatamente, ele não perde a visão de pouso, ele consegue olhar para fora e, ao mesmo tempo, está olhando todos os equipamentos ali, todas as informações dos equipamentos, melhor dizendo, dentro do cockpit. Outro fator importante no 787 é a presença de material composto. A maioria das aeronaves hoje usa metal, né? Então essa é uma diferença do 777 para o 787? Na verdade, do 777 para o 787 ou do 787 para qualquer outra aeronave. Porque a grande maioria de todas as aeronaves hoje é composta somente de materiais metálicos, né? O material metálico, ele tem um histórico muito bom na aviação, mas ele tem um peso muito maior do que os materiais compostos, como fibra de carbono, que é utilizado no 787. Então, o 787 ele ganha uma maior performance, porque ele fica um avião mais leve, ele pode levar mais peso, isso gera economia,
né, para as empresas aéreas que estão operando a aeronave, e também maior conforto para o passageiro também, que é possível fazer um sistema de pressurização onde a altitude da cabine acaba sendo menor. Isso causa um maior conforto para o passageiro que está ali voando, né? Uma menor sensação daquele jet lag, e ainda assim tem um sistema que produz umidade, uma melhor capacidade de umidade para o passageiro. Então, para o passageiro é muito confortável e para o piloto tem muita tecnologia embarcada também, com certeza. Ai, que legal. A gente bem sabe, já entendemos que o 87 é o preferido. É o meu preferido. É o preferido. Você que voa 787, gente, pelo amor de Deus, aprecie a experiência, porque é diferente de muitas aeronaves. Tem espaço do banheiro, né, do lavatório, o processo de embarque, eu acho que também a comodidade do assento, tudo é diferente. Então eu acho que essa é uma boa, gente. Mas eu queria fazer um adendo. O 777 também não perde seu valor, né? O 777 é um dos meus aviões preferidos também. Só o motor, por exemplo, do 777, só por curiosidade para vocês, é um dos maiores motores aeronáuticos que é utilizado na aviação até hoje. Só para colocar um pouquinho o número aqui, fica um pouco difícil a gente entender, mas cada motor do 777 é equivalente a 115 mil libras. É difícil transformar, por exemplo, libras de empuxo, que é a potência de um motor de um avião desse porte, para cavalos de potência que a gente utiliza, por exemplo, no motor a pistão de um automóvel comum. Mas olha, só para vocês terem uma ideia, 115 mil libras de empuxo de um motor de um 777 é equivalente aí a mais de 100 mil cavalos ou 150 mil cavalos. Um carro comum hoje tem 120 cavalos, 115 cavalos, você imagina? É muito forte, né? Somado a isso daí é mais de 200 mil cavalos, quase 300 mil cavalos de potência, um avião 777. Muito cavalo. Cavalo, viu? Não, são duas máquinas maravilhosas. Mas você consegue dizer o que é que você admira, 2 pontos em cada uma mais, assim? O que é que se destaca mais do que você gosta mais? Isso. Olha, a tecnologia do 787 ele já vem com uma nova geração de aeronaves, né? Com uma grande tecnologia embarcada. Então, o que mais se destaca no 787 é essa tecnologia que acaba facilitando para o piloto, né, diminuindo a carga de trabalho do piloto e dando, consequentemente, mais segurança para o voo também. Isso é incrível. Olha, gente, como comissário, eu fico pensando, né, como é que deve ser a rotina de um piloto, que às vezes o nosso contato ele é bem breve, né? A gente chega no avião, a gente tem um briefing com o piloto para passar todas as informações de como vai ser o voo, segurança, como é que vai ser o clima, né, o weather, mas como é que é a tua rotina? Como é que você se cuida para poder você estar, né, sempre com uma disponibilidade energética e física preparada para às vezes, essa carga horária que é tão intensa? É verdade. Principalmente nos voos internacionais, né, também tem outros fatores, como você deve passar muito bem, sabe muito bem disso, Rodolfo, que são a questão dos fusos horários, né? Uhum. Toda vez que você cruza um fuso horário, né, o seu organismo ele vai manifestar de uma forma diferente, né? Então, bom, o preparo nada mais é do que você ter uma vida saudável, né? Eu, particularmente, pratico bastante exercícios físicos, né, no dia a dia. Quando a gente chega no destino também, que está com uma diferença de fuso horário, a gente evita entrar no fuso horário do destino. A gente tenta manter o fuso horário do Brasil, porque quanto mais você mantém o fuso horário do Brasil nas suas atividades, por exemplo, lá é 5 horas da tarde. Mas para você ainda é meio-dia no seu fuso horário, então deixa para almoçar às 5 horas da tarde no local, sendo que mantém o seu meio-dia, que é o horário do Brasil. Isso vai diminuir muito a sua fadiga, a sua sensação de fadiga, na verdade, por conta do fuso horário, né? E uma vida saudável, né? Todo piloto ele passa por inúmeros exames médicos todo ano, né? São exames rigorosos para manter uma qualificação no certificado médico, né, de saúde. E é importante ter uma vida saudável, atividade física, alimentação, sono em dia, tudo isso a gente prioriza muito. Então, você diria que o que você faz para driblar esse jet lag é basicamente isso: exercício, rotina e tentar se manter no fuso horário do Brasil. Exatamente. Essa seria um dos segredos, né? E, só para você que está aí, né, às vezes está ouvindo a gente, assistindo a gente, jet lag é um termo, né, só para poder justificar aqui, que fala do fuso horário, que é essa troca de fuso quando você vai para outro país, outro estado, que está à frente ou está um pouco atrás do tempo
de origem, de onde você saiu. E eu tenho uma curiosidade para saber qual é uma pergunta típica, né, que os passageiros aí às vezes te veem pelo corredor do aeroporto, então às vezes até no avião te pergunta. Tem alguma pergunta mais típica? Rapaz, essa pergunta é ótima, porque a Jéssica aí pode falar melhor do que eu, inclusive. Quando o passageiro pergunta, qual é a rota que você faz, né? Qual é? Gente, pelo amor de Deus. Ou então, desculpa até te cortar a tua resposta, mas falando aqui, eu às vezes estou num aeroporto que eu nunca fui. E a pessoa me para, e às vezes uma senhorinha, ou senhorzinho, vem cá, você sabe onde é que fica o terminal tal? Eu falei, senhora, eu tô na mesma balada com a senhora, eu não sei ver nada. Tem uns, né, eu tento não ser rude, né, porque às vezes você vai falar, não, tem uns sinais aqui. Lógico que tem, mas a pessoa às vezes tem essa dependência de perguntar para algum profissional quando vê uniformizado. Mas é natural, né? A gente está dentro do aeroporto e sempre, de uma forma muito respeitosa, os passageiros chegam até a gente, né? E sabe que por fato de a gente estar de uniforme, a gente tem acesso a informações que talvez, porventura, eles não teriam. Mas essa pergunta é típica, né? Qual é a rota que você faz? Pessoal, a gente não faz uma rota específica. Faz uma rota. A empresa aérea, ela coloca uma escala de voo, onde ela coloca ali quais são os voos que estão disponíveis dentro do planejamento, né? De voo da empresa, e ali vai ser distribuído entre os pilotos. Então, normalmente não existe uma rota específica que você faz. É claro que para aviões maiores, né, que é o caso do 777 e 787, os voos são internacionais. 99% dos voos acaba sendo os voos internacionais. Mas não tem um destino específico, assim. Ok. Legal. Eu vou... vai cortar e vamos voltar de novo com a sua e a minha pergunta, tá? Porque como a gente fez um mix. Então, 3, 2, 1... E isso é muito importante, obrigado por responder. Mas como é que você vê a evolução da tecnologia na cabine de comando como um piloto? Olha, a evolução da tecnologia nos aviões hoje em dia, ela visa muito aumento de segurança, né? E diminuir a carga de trabalho, né? Hoje no avião existe, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a comunicação ela pode ser feita tanto via voz, né, utilizando rádios com alta frequência, né, é onde a gente consegue fazer essa transmissão, né, no espaço aerooceânico, por exemplo, quando a gente está cruzando o oceano, e é utilizado através de texto também, como se fosse um WhatsApp. Um WhatsApp. Exatamente, é um sistema que chama CPDLC. Esse sistema a gente tanto envia como recebe as instruções do controle de tráfego aéreo que a gente está sobrevoando via texto. E qual é a vantagem disso? Não tem erro de comunicação. Entendi. A gente transmite aquele pedido que a gente está fazendo, por exemplo, subir para o nível de voo, descer, e aquele texto está claro. Não tem diferença de pronúncia, por exemplo, na hora de fazer a comunicação em inglês, aquele texto é claro. Então, essa é uma das tecnologias que a gente vem utilizando já há alguns anos, né? E vem se aperfeiçoando a cada ano. Né? Isso é ótimo. Comunicação é tudo, né? É verdade. Mas, assim, a gente sabe que você já está há longos anos, sabe que é uma paixão de criancinha, mas, fora isso, o que você faz para manter o foco e a motivação nesse trabalho? Olha, Jéssica, o foco e a motivação são fatores muito pessoais, né? Eu acho que o meu maior foco... a minha maior motivação, na verdade, é amar o que eu faço, né? Eu acho que, para mim, acaba sendo uma coisa muito natural. Quando você faz algo que você ama de verdade, que no meu caso, desde criança, já era o meu sonho, já é muito motivacional por si só, entendeu? Então, eu não tenho muito trabalho com isso. Eu realmente... Quando eu entro dentro do avião, eu sinto muito feliz, eu sinto muito realizado ali dentro. Então, essa é a minha maior motivação mesmo. É estar sempre... É uma automotivação para mim. Agora, Marcos, uma mensagem para quem está assistindo a gente, para quem está te ouvindo, que tem esse sonho, esse desejo de se tornar, né, um piloto, de voar os céus no mundo inteiro. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Cara, essa pergunta é tão legal, eu adoro responder ela pelo seguinte... A perseverança, ela faz total diferença na vida de qualquer pessoa, né? Eu, quando pequeno, eu ficava vislumbrando a ideia de ser piloto, né? Isso era uma coisa que parecia muito distante, não tinha nenhum piloto na minha família, nem nada. E eu acho que a única coisa que eu fiz é nunca desistir desse objetivo. Então, dentro das pequenas possibilidades que eu tive de acessar um aeroclube, de procurar o conselho de um piloto, eu sempre fiz isso com muita atenção, né?
Meu primeiro aeroclube foi em Maringá, no Paraná. Eu conversei com alguns pilotos. Muitas vezes a gente acaba ouvindo coisas desmotivantes, né? Pô, teve piloto que falou assim, poxa, será que você vai ter dinheiro para conseguir conquistar o seu sonho? Você está preparado para ganhar muito ou pouco? Enfim, você ouve várias coisas que pode te desanimar do caminho, mas se você tiver uma perseverança, você vai para frente. Eu lembro exatamente o dia que eu entrei no avião pela primeira vez. Estava em Maringá, eu fazia um curso de turismo em Maringá e dentro das atividades do curso teve uma visita técnica numa aeronave. Aí eu cheguei nessa aeronave, pedi licença para o mecânico e falei assim, eu posso entrar aqui dentro do cockpit? Eu nunca tinha entrado no cockpit no avião na minha vida. A hora que eu sentei ali, aí já começou, né? Escorreu uma lágrima, eu falei, pô, não acredito que eu nunca vou pilotar um negócio desse na minha vida. E naquele dia eu já me determinei, falei assim, não, eu vou atrás e eu vou conseguir, custe o que custar. Então, esse foi o foco, esse foi o ponto, essa foi a motivação. Colocar um objetivo e ir atrás, custe o que custar. Eu não tenho exatamente o caminho certo, porque não existe. O que eu percebi é o seguinte, quando você tem o foco, eu vou conseguir isso aqui, as coisas vão se abrindo naturalmente para a tua vida. Então, assim, não desistam. Eu acho que esse é o maior conselho que eu posso dar para uma pessoa que sonha entrar na aviação. E vale a pena, né? Porque Meu Deus. Hoje a gente ainda consegue ver os brilhos nos olhos dele, do nosso. Sim, lindo, eu tô percebendo isso. Muito emocionante mesmo muito essa legal. mensagem. Com certeza. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar dessa temporada tão especial, que agora é no Brasil e é em português, especialmente para essa galera incrível que adora viajar, que sonha em voar. Obrigado de verdade. Obrigado, Jéssica. Obrigada a você. Obrigada, Marcos. Foi maravilhoso. Adorei. Que bom. E se você quiser acompanhar mais informações também do Marcos, a gente vai estar colocando aqui as redes sociais dele. Você pode entrar em contato, né, Marcos? Para poder fazer pergunta também. Opa! E eu espero te receber aqui mais vezes. A gente espera ter você de volta. Sim, por favor. Tá bom? Para responder as perguntas que as pessoas vão fazer. Exatamente. Agora, você que está aí participando, quer saber mais coisas, quer ter sugestões, né? E tem interesse de também participar do nosso podcast, manda uma mensagem pra gente tá mais do que aberto para receber vocês, tá? E a gente se vê na próxima semana. Com certeza. Até lá. Até lá.